Salvador Jesus. Bom, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o membro do corpo governante que no seu último discurso ele fala abertamente, deseja, incentiva a de quem não é testemunha de Jeová. Por que é importante a gente fazer isso? Porque tem muitas testemunhas que passam aqui pelo canal e dizem, olha, os seus vídeos incentivam ódio, os seus vídeos, eles falam mal das PJs, né? É assim que eles dizem. Então agora vocês imaginem, por exemplo, se eu chegasse aqui falando o que Anthony Morris disse no broadcasting, que está aí, inclusive eu já baixei, está salvo, isso vai servir como documento em um tribunal futuramente, tá? Já está salvo, está tudo bonitinho. Eu quero que vocês prestem atenção na fala de Tony Morris, ele sim, trazendo o incentivo, verdadeiro incentivo ao ódio, propaganda de ódio. Você entendeu? Propaganda contra pessoas que não compartilham a mesma fé que ele. E isso é uma coisa muito normal entre as testemunhas. É por isso que as testemunhas muitas vezes refletem esse tipo de fala, tá? As testemunhas refletem esse tipo de fala. Por quê? Porque a organização ensina isso. Então não tem como fugir. É por isso que eu sempre digo que das testemunhas de Jeová, a gente tem que ter verdadeira pena, tem que ter dó. Mas desse pessoal aí do corpo governante, a gente precisa acionar a justiça contra esse pessoal. Então aqui só para que você possa acompanhar, para que você dê uma olhada de onde saiu o material, vamos trazer aqui então para você, olha, está aí o site jw.org, na seção biblioteca de vídeos, tá ok? Seção biblioteca de vídeos, aí está o Anthony Morris, esse é Anthony Morris, membro do corpo governante, fazendo um discurso baseado em Isaías 46:11, Jeová vai cumprir o seu propósito. Então você pode verificar o vídeo na íntegra depois, é um vídeo curto, é um vídeo de 9 minutos e meio, e a gente vai explorar, então, as falas de Anthony Morris aqui neste vídeo. Então, é importante que você saiba a fonte para que você possa também indicar para outros. Bom, vamos trazer, então, aí a fala de Anthony Morris. Onde é que ele está? Um vídeo incentivando completamente ao ódio, tá? Para com as pessoas que não são testemunhas de Jeová. Na verdade, é aquilo que a gente sempre tem colocado. Eu, há pouco tempo atrás, estive conversando com uma irmã e ela disse o seguinte, ela disse que o marido dela falou que não vê a hora de chegar logo o Armagedon, porque chegando o Armagedon, o que ele quer fazer é pisar na cabeça dela no meio dos cadáveres. O marido dela é testemunha e ela não é. Então ele disse, eu quero agradecer ao nosso irmão Antônio, que me enviou esse material hoje pela manhã. Muito obrigado ao irmão Antônio, tá? Muito obrigado mesmo. E agora a gente vai explorar este assunto, que eu quero que vocês notem. Eu quero que vocês peguem as palavras de Anthony Morris, e usem-nas como se fosse eu que estivesse aqui falando. É isso que eu quero que os irmãos façam. O que uma testemunha de Jeová diria se eu falasse o que Anthony Morris falou, tá? Então, vamos começar entendendo. Opa, errado aqui. Em outras partes do mundo. Por exemplo, eu queria saber sobre o furacão Florence.
Daí eu liguei a TV ontem para ver as notícias. Bem, eu assisti só 3 minutos do Jornal das 6h30 e desisti, porque tinha muito lixo na TV. Bem, o assunto que nós vamos considerar essa manhã, embora seja sério, eu espero que vocês o achem bem encorajador. Vamos. Veja, o assunto que eles vão trabalhar essa manhã é um assunto sério, mas vai ser encorajador. Então ele está encorajando as testemunhas a partir desse discurso. Eu quero que vocês também prestem atenção que o Anthony Morris, ele não tem um olhar para a câmera como eu tenho aqui, olhando para vocês, falando a verdade no olho. Ele não tem isso. Percebam que o olhar dele desfoca o tempo inteiro. Isso é típico de pessoas que sabem que estão mentindo. Isso é típico de pessoas que sabem que estão mentindo. Então eu quero que você preste atenção nisso também, mas acima de tudo, nas falas. Então esse discurso é um discurso que está encorajando as testemunhas. Vamos lá. Falar da destruição final dos inimigos de Deus. Então, esse assunto pode ser bem encorajador e sério ao mesmo tempo. E para começarmos, tem uma bela expressão aqui no Salmo 37. Então vamos abrir aqui no Salmo 37 e veja como pode ser encorajador meditar nesse belo versículo. O versículo 20. Mas os maus morrerão, os inimigos de Jeová desaparecerão como a beleza dos pastos. Eles desaparecerão como fumaça. Bem, Jeová é o nosso melhor amigo. E se eles são inimigos de Jeová, então eles também são nossos inimigos. Como? Perceba então o processo neurolinguístico, a maneira como ele faz a colocação. Então ele usa o Salmo número 37, verso 20. Os maus morrerão, os inimigos de Jeová desaparecerão como a beleza dos pastos. Eles desaparecerão como fumaça. E aí, o que é que acontece? Ele pega essa fala aqui de Davi, uma fala completamente fora do contexto, uma fala que trata-se dos inimigos da nação de Israel, Davi como rei, tá? Um momento onde a linhagem do Messias tinha que ser preservada e, portanto, Deus agia daquela maneira para a preservação da linhagem. E ele pega esse texto completamente fora do contexto e traz para a gente hoje. E o mais interessante é o processo neurolinguístico que ele coloca, né? Ele diz assim: se eles são inimigos de Jeová, então eles também são nossos inimigos. Diga-se, inimigos das testemunhas de Jeová, todas as pessoas que não são testemunhas de Jeová. Então você que tem pai, você que tem mãe, que são testemunhas de Jeová, o membro do corpo governante incentiva eles a olharem você como inimigo de Jeová e, por sua vez, inimigos deles também. Vamos lá. Como estamos ansiosos pelo tempo em que esses inimigos de Jeová, que também são nossos inimigos, vão desaparecer como a fumaça. Bem, em 1919, Jeová trouxe o Israel de Deus para uma posição privilegiada. Como sabemos, desde 1935, Jeová tem juntado uma grande multidão de outras ovelhas, e elas têm tomado o lado de Jeová. Milhões de pessoas estão do lado de Jeová. Isso é só uma evidência de que ele é o melhor governante. Bem, aqui agora o que é que ele faz? Ele aposta no dualismo. É o branco e o preto, é o yin e o yang, é Jeová e Satanás. Ele aposta nisso agora, que é o dualismo, né? Isso daí é uma doutrina muito antiga, utilizada principalmente lá no período gnóstico e até anterior a isso. Então ele diz o seguinte: olha, esse pessoal é inimigo de Jeová, então eles são nossos inimigos também. Nós estamos ansiosos para eles desaparecerem. Aí eu falo para você, você já imaginou se eu viesse aqui e falasse que eu estava ansioso para as testemunhas de Jeová desaparecer da face da terra? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar se eu dissesse que as testemunhas de Jeová merecem porque seguem esses 8 velhinhos? Não, para e pensa, dá uma olhada na seriedade das declarações desse cidadão. Esse vídeo já está salvo.
Esse vídeo servirá de prova em um tribunal futuro, se Deus quiser. Dá uma olhada, então, nas expressões deles, conforme eu citei. Vejam, ele não tem o olhar de quem fala a verdade. O olhar dele é sempre um olhar desfocado. E a câmera está na frente dele, assim como ela está aqui na minha. Ele não consegue olhar dentro dos teus olhos e falar. Mas ele prossegue com a mesma mentira, veja. Encorajando as pessoas ao tempo em que todos os que não são testemunhas de Jeová irão... Entendeu? Vamos lá. Mas todo esse crescimento e o avanço da parte terrestre da organização de Jeová, como acabamos de falar, deixa Satanás furioso. Ele fica com muita raiva. Assim, estamos ansiosos para ver o fim deste principal inimigo de Jeová e de todos os outros que também apoiam Satanás. Percebeu? É o nós contra eles. Estamos ansiosos para ver o fim de todos os inimigos de Jeová. Ou seja, o Anthony Morris, ele incentiva as pessoas que vão no Salão do Reino, perto da sua casa, pessoas que não pagam impostos como você paga, não é? Digo em sentido religioso, não é? Porque como pagadores de impostos eles pagam. Mas digo em sentido religioso, eles utilizam o terreno, eles não pagam impostos para o governo, usam o asfalto da rua do Salão do Reino, não votam nos políticos que fizeram o asfalto para eles, que trouxeram águas para eles, não votam, não fazem nada. E para eles esse pessoal todinho é inimigo deles. São inimigos de Jeová, segundo eles. E eles estão ansiosos pelo momento em que Jeová vai matar todo mundo. Não, agora você me diz se isto condiz com aquilo que Jesus Cristo ensinou. Senhor, queres que desçamos fogo dos céus e acabe com essa aldeia de samaritanos? Jesus diz, vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir, mas veio para salvar. Mas o corpo governante, a liderança das testemunhas de Jeová, ele incentiva as testemunhas de Jeová a odiarem a todos aqueles que não são testemunhas de Jeová. O Wagner diz aqui para mim que tem a impressão que ele está lendo um teleprompter, né? O que os líderes dele mandam ele falar, né? Ou seja, ele está lendo uma mensagem pronta. Por isso que ele não consegue ter cara para falar o que eu falo aqui. Vamos lá, mais um pedacinho. Que também são nossos inimigos. E é interessante o que o livro Profecia de Isaías disse sobre esse assunto. Abram sua Bíblia no último capítulo de Isaías e no último versículo deste capítulo. Diga-se, o livro de Isaías é um livro que eles escreveram. As referências são deles. Isaías 66, e nós vamos ler o versículo 24. E eles sairão e olharão para os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, pois os vermes sobre eles não morrerão, e o fogo que os consome não se apagará, e eles se tornarão algo repulsivo para todas as pessoas. Então aqui está falando de todos os que se rebelam contra Jeová e são seus inimigos. E o que é ainda mais impressionante é que provavelmente Jesus estava pensando neste versículo, quando ele falou aquelas palavras que todos nós conhecemos bem, lá em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. E aqui tem um alerta bem claro. Você percebe o tom, a expressão, sabe? Ele sabe que não é nada disso que ele está falando. Jesus não estava pensando nada nessas palavras. Jesus não pensou nada disso. Ele não sabe o que Jesus estava pensando. Ele faz a relação de um texto com outro, texto que não tem relação alguma. Mas agora ele vai trazer o medo sobre as TJs. Presta atenção. Para todos os que querem continuar sendo amigos de Jeová. Veja os versículos 47 e 48.
E se o seu olho o faz tropeçar, lance-o para longe. É melhor para você entrar no reino de Deus com um olho só do que ser lançado com os 2 olhos na geena, onde os vermes não morrem e o fogo não é apagado. É evidente que muitas religiões que se dizem cristãs distorcem essas palavras inspiradas que Jesus falou. Mas aqui está tudo bem claro. E você notou qual é a referência cruzada que tem no final do versículo 48? Isaías 66, 24. Referência cruzada que eles colocaram. Então, provavelmente, Jesus tinha em mente aquelas palavras de Isaías. Isaías 66, 24 é o aviso do fim dos inimigos de Deus e como Deus se sente em relação a eles. Mas o que é esse lugar chamado Geena? Bem, vamos recapitular um pouco. O livro Profecia de Isaías faz uns comentários interessantes para nos ajudar a entender. O livro cita um erudito judeu que disse o seguinte: e ele é um lugar adjacente a Jerusalém e é um lugar repugnante. E eles lançam ali coisas impuras e cadáveres. Havia ali também um fogo contínuo para queimar as coisas impuras e os ossos dos cadáveres. Por isso, o julgamento dos iníquos é parabolicamente chamado de Gehinnom. Fim da citação. Então o livro Profecia de Isaías disse: se, como sugere esse erudito judeu, a geena era usada para destinação de lixo e cadáveres dos que não eram considerados dignos de sepultamento, o fogo seria um meio adequado para eliminar tais detritos. Agora notem, o que o fogo não consumisse, os gusanos o fariam. Bem, talvez você não entenda muito de gusanos e vermes, mas se você visse um monte deles juntos, seria uma visão muito ruim. Mas é uma ilustração apropriada para o fim de todos os inimigos de Deus. É um assunto sério, mas estamos ansiosos para que isso aconteça. Eles estão ansiosos pela morte de todas as pessoas que não são testemunhas de Jeová. Porque diga-se que para eles, inimigos de Deus é quem não é testemunha de Jeová. Aí eu pergunto para você já pensou se eu chegasse aqui no nosso canal, dando esse discurso de ódio aí? Fala para mim, pessoal. Você já parou para pensar nisso? Ainda os caras dizem que a gente traz discurso de ódio aqui. Isso aí é discurso de ódio. Isso é um discurso nazifascista. Esse é o discurso de Adolf Hitler em relação a todos aqueles que não eram da raça ariana. Esse é o discurso de Mussolini. Esse é o discurso do membro do corpo governante. Morte a quem não é testemunha de Jeová. Esse é o discurso dele. E eu pergunto para você, em que esse discurso condiz com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo? E ainda lembrando que o próprio Jeová, lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo, se não vai me falhar a memória aqui, versículo 10, Jeová diz que não se agrada da morte do iníquo, né? Exatamente, versículo 11. Jeová diz que não se agrada da morte do iníquo, mas o membro do corpo governante, ele está ansioso pela morte de todo mundo que não é testemunha de Jeová. Ele está encorajando as testemunhas a ficarem ansiosas por esse momento. Dá uma olhada na loucura dessa seita. Dá uma olhada na loucura dessa seita. Eu queria que entrasse uma testemunha de Jeová aí agora e explicasse para mim isso aí. Mas vamos prosseguir vendo o discurso dele. Preste atenção onde chega isso. Se o fogo não consumisse, os gusanos o fariam. Bem, talvez você não entenda muito de gusanos e vermes, mas se você visse um monte deles juntos, seria uma visão muito ruim. Mas é uma ilustração apropriada para o fim de todos os inimigos de Deus. É um assunto sério, mas estamos ansiosos para que isso aconteça. Bem, os apóstatas e os inimigos de Deus talvez digam: isso é chocante, que coisa horrível. Vocês ensinam isso às pessoas? Não, é Deus que ensina. Perceberam? Agora eles tiram de si a responsabilidade e dizem que é Deus quem ensina isso. Aonde?
Eu quero um texto do Novo Testamento onde Deus ensina isso. Um texto só. Onde Deus vai matar 99,99% da humanidade que não é testemunha de Jeová. Eu quero um texto só. Isso é uma mentira. Isso sim é atribuir a Deus falsos ensinamentos. O ensinamento desse homem é pior do que o ensinamento do inferno. Eles criticam a cristandade por causa do ensinamento do inferno. Mas o que ele está ensinando aí é pior do que o ensinamento do inferno. É muito pior. Então vejam que mentiras religiosas são colocadas por pessoas que têm os seus interesses próprios. Percebam só, vamos lá. E agora ele diz que os apóstatas e os inimigos de Deus, quer dizer, os apóstatas são aqueles que deixaram de servir a eles. Então eles passam a espancar, assim como Jesus prometeu, aliás, assim como Jesus ilustrou lá na parábola do escravo mau. Então o escravo mau diz, meu amo demora. E aí eles começam a beber com os bêbados e a espancar os seus coescravos. É exatamente o que acontece com eles. Então eles passam a espancar qualquer um que de lá sai, porque não quer se sujeitar ao domínio deles. Esses são os apóstatas. E os inimigos de Deus, diga-se, toda e qualquer pessoa que não é testemunha de Jeová. Vamos prosseguir. É isso que Deus está dizendo que vai acontecer. E sendo sincero, é muito consolador para os amigos de Jeová saber que os inimigos de Deus finalmente vão deixar de existir. É muito consolador para eles, para as testemunhas de Jeová, saber que quem não é testemunha de Jeová vai deixar de existir. É muito consolador para eles. Isso aqui é uma, abre aspas, religião de Deus. Se essa é a de Deus, você imagina a do diabo como que não é. Essa daí, esse é o líder máximo das testemunhas de Jeová. É um dos papas das testemunhas de Jeová. Do papado composto. Se essa daí é a religião de Deus, você imagina a do diabo como é que deve ser. Vamos prosseguir. Inimigos que só falam mal do nome de Jeová. Eles vão ser destruídos e nunca mais voltarão a viver. Não é que ficamos felizes quando alguém morre, mas quando se trata dos inimigos de Deus, como vai ser bom? Não é que ficamos felizes quando alguém morre, mas quando se trata dos inimigos de Deus, então essa frase pode ser melhor traduzida assim. Não é que ficamos felizes quando morre uma testemunha de Jeová, mas se tratando de quem não é testemunha de Jeová, isso vai ser muito bom. Ouça a frase agora sem a neurolinguística. É muito consolador para os amigos de Jeová saber que os inimigos de Deus finalmente vão deixar de existir. Inimigos que só falam mal do nome de Jeová. Eles vão ser destruídos e nunca mais voltarão a viver. Não é que ficamos felizes quando alguém morre, mas quando se trata dos inimigos de Deus, como vai ser bom quando eles finalmente estiverem fora de cena, principalmente os apóstatas, que no passado tinham dedicado sua vida a Jeová, mas que depois tomaram o lado de Satanás, o diabo, que é o maior apóstata de todos os tempos. Vejam que agora o ódio é destilado a todas as pessoas que saíram da organização, porque não aceitaram. Então ele diz que principalmente os, abre aspas, apóstatas, vai ser uma felicidade para eles no dia que esses morrerem. Né? Esse aí é o homem que diz que é irmão de Cristo. Se ele é irmão de Cristo, você imagina o irmão do diabo, como é que não é? Vamos prosseguir mais um pedaço. E enquanto esperamos ansiosos o tempo em que Jeová vai dar um fim a todos os seus inimigos, vamos relembrar um ponto importante aqui em Tiago, capítulo 4. Vamos abrir. Bom, esperamos ansiosos o dia que Jeová dará um fim nos seus inimigos. Aí agora ele vai trazer para Tiago 4, né? Vai fazer um merchanzinho com as TJs, dizendo que eles não são inimigos do mundo, tal, não sei o quê, e vamos prosseguir. Nós não somos amigos do mundo, somos amigos de Jeová. Na verdade, nós consideramos Jeová como nosso melhor amigo. E nós nunca íamos querer que Jeová nos visse como inimigos. Então, para concluirmos, vamos ler de novo
aquele salmo. Você percebe que esse cidadão, ele odeia Jesus Cristo. Esse aí é o que disse que a primeira pessoa que ele mais ama no mundo é a mulher, é Jeová. E a segunda pessoa que ele mais ama no mundo é a mulher dele. Ele odeia Jesus, esse cara. Você pode ver que ele não cita Jesus de maneira nenhuma. Ele é um dos únicos membros do corpo governante, o que menos fala em Jesus é ele. Você pode pegar todos os broadcastings dele que você vai perceber isso. Então, quer dizer, uma pessoa que não tem o amor de Cristo no coração, o que é que ele pode ter? Ódio. Isso é o que ele tem, ódio. E irresponsavelmente, o que é que ele faz? Ele transmite ódio para as testemunhas de Jeová. É por isso que uma testemunha de Jeová tem tanto ódio quando você apresenta para ele a verdade e ele passa a te chamar de apóstata. É por isso. Por causa desse discurso de ódio aí, ó. Vamos lá, mais um pedaço. Que lemos no início. A ideia é ajudar a gravar esse versículo na sua mente. O versículo 20 diz, só para destacar esse ponto, mas os maus morrerão. Os inimigos de Jeová desaparecerão como a beleza dos pastos. Agora note, eles desaparecerão como fumaça. Bem, eu achei que uma boa maneira de ajudar a gravar esse versículo em nossas mentes seria assim. Então foi isso que Jeová prometeu. Matou todo mundo que não é testemunha de Jeová. Você viu que bonito? Olha a cara de psicopata desse cara. Esse é o cara que vocês estão seguindo, vocês que são testemunha de Jeová. Vamos ver de novo? Olha só, todo mundo dando risada, porque ele contou uma piadinha. E na cabeça dele, é isso que Jeová vai fazer com todo mundo que não é testemunha de Jeová. Quer ver como é que é? Vamos de novo, vamos pegar aqui de novo. O que é que Jeová vai fazer com todo mundo que não é testemunha de Jeová? Serão como fumaça. Bem, eu achei que uma boa maneira de ajudar a gravar esse versículo em nossas mentes seria assim. Então foi isso que Jeová prometeu. Esses são os inimigos de Jeová. Esses são os inimigos E de Jeová. eles desaparecerão como fumaça. Não, aí agora, pessoal, vocês me digam se tem cabimento. Entendeu? Esse aí é o verdadeiro discurso de ódio. Espalhem esse vídeo para todo mundo que você puder. Esse vídeo não vai ser muito compartilhado pelo YouTube. Ele não vai porque eu usei aqui algumas palavras que o YouTube não gosta. Então esse vídeo não vai ser monetizado, esse vídeo não vai ser propagado pelo YouTube, não vai acontecer nada com ele. Aproveite e deixa o seu like aí, pessoal. Nós estamos 119 pessoas e só tem 60 likes. Só tem 60 likes. Então, por gentileza, tá na metade. Tem metade das pessoas aí que não deixaram o seu like ainda. Então, por favor, deixa o seu like, se valeu a pena para você, tá bom? Então, esse daí é o líder das testemunhas de Jeová que incentiva o ódio e incentiva a morte de todas as pessoas que não são testemunhas de Jeová. E aí eu digo para você, será que somos nós que eles taxam de apóstatas que trazem a chamada mensagem de ódio? Eu nunca vi ninguém que saiu da organização das testemunhas de Jeová desejando a morte das testemunhas de Jeová. Eu nunca vi. Nunca vi. Mas as testemunhas são ensinadas a desejar a morte das pessoas que lá não estão. Assim como pessoas no Islã são encorajados a desejar a morte de qualquer judeu. Então vejam que o assunto é grave. Esse é o pessoal que reclama quando a Rússia diz que eles são extremistas. Esse aí é o pessoal que reclama quando a Rússia diz que eles são extremistas. Eu quero agradecer ao irmão Antônio por essa matéria. Muito obrigado, Deus abençoe. E a gente vai encerrando por aqui. Lembrando que se você quer conhecer tudo sobre a organização das Testemunhas de Jeová,
eu vou fazer uma campanha especial nesse vídeo. Vou fazer uma campanha especial do livro digital, tá bom? Porque como o livro físico tem pouco, eu vou atender aqueles que já fizeram pedido ou estão esperando. Então eu quero falar para você do livro digital, Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Pessoal, o melhor livro já escrito sobre Testemunha de Jeová. O livro digital, você vai ter ele no seu tablet, você vai ter ele no seu computador, você vai ter ele no seu celular. Você tem links diretos com apenas um clique para todas as fontes de matéria. O livro digital é simplesmente fantástico. E nós fazemos uma campanha especial hoje. Você vai contribuir com apenas R$40 pelo livro digital. Ancião, como que eu faço para receber o livro digital? É muito simples. Você vai mandar para mim a palavra digital. Uma campanha especial hoje, tá? Campanha especial para o livro digital. Então, você que deseja o livro digital, manda para mim a palavra digital. E aí eu vou te responder, vou te mandar uma amostra dele. Vou mandar uma amostra, você vai dar uma folheada lá, tá bom? Você vai conhecer o livro. E aí lá no final tem as informações como que você vai fazer o pedido. Gente, vale muito a pena. É um material simplesmente fantástico. É lá que você vai encontrar todas as verdades para que você possa desmascarar esse mentiroso chamado Anthony Morris, juntamente com a sua corja chamada Corpo Governante. Tá bom? Então não esqueça, peça já o seu livro digital. Deus abençoe vocês, a gente se vê a qualquer momento. Curta, espalhe, compartilhe esse vídeo ao máximo. Se você não deu o seu like, dê o seu like. Se você não está inscrito, se inscreva. Curta ao